legal. Ana Pires, a gente está se encontrando aqui nessa casa de ópera, né? Ópera de Paris Bastilha, onde você está trabalhando, né? Você é ganhadora do prêmio Maria da Aparecida, do concurso Lapinha, e segundo ano, 2023, né? Antes de entrar nessa história, como é que você está se sentindo em Paris? Você está trabalhando aqui para alguma coisa que você vai nos dizer, né? Para o ano que vem, 2025, ano do Brasil na França. Ai, tá sendo um sonho. A Ópera de Paris sempre foi um lugar que eu sempre quis vir, sempre quis estar. E para mim é ainda mais significativo, principalmente depois de conhecer a história da Maria da Aparecida, que foi a primeira latino-americana a cantar aqui, a primeira mulher negra brasileira a cantar aqui. E agora eu tô aqui, depois de ter ganhado o prêmio que leva o nome dela, depois de apresentar um artigo, né, aqui sobre ela. Então tá sendo muito especial e também principalmente porque eu acho que tudo isso aqui é algo que meus pais, meus avós, meus tataravós, bisavós, enfim, não imaginavam que fosse possível. Então tá aqui, tá sendo uma alegria muito grande, sonho realizado, e retorno ano que vem para participar do recital aqui no anfiteatro, no dia 9 de abril, e no dia 12 de abril a gente tem esse mesmo recital de canções francesas e brasileiras, também na Embaixada do Brasil aqui em Paris. Então eu tô muito ansiosa. Eu queria que você falasse como é que você chegou soprano, né? Como é que no Brasil ainda é coisa rara ser artista lírica, né? Como é que você chega e atravessa, você que vem do Espírito Santo, né? Então, o meu começo foi bem coisa de criança. Eu cantava só dentro de casa. Eu era muito fã de um grupo chamado Ruge. E aí eu e minha melhor amiga, eu tinha o CD, minha amiga morava no quarto andar, eu morava no primeiro. Aí ela descia lá pra casa, a gente colocava o CD no rádio e a gente cantava pra nossa plateia invisível. A gente fingia que a gente era uma das integrantes e a gente cantava para total de 0 pessoas. E foi assim, eu tive uma infância muito artística nesse sentido. Eu gostava muito de musicais da Disney também. E eu cantava, dançava com minhas amigas, a gente fazia um negócio a beça, a gente adorava a beça. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui tentando me encontrar em outras coisas. Eu tinha um pouquinho de vergonha de falar que eu queria ser cantora. Eu achava que era uma coisa muito, sei lá, distante. Falar, eu quero ser cantora. Eu tinha vergonha. Também fui criando uma certa timidez, fui crescendo como uma criança bastante tímida. Eu acho que muito disso também veio por causa do racismo, em certo ponto. Mas quando eu fiz 16 anos, eu tive a oportunidade de ir para uma escola de música, que é a Escola de Música Gabriel Camargo, lá em Vitória. Fica uns 15 minutos ali de onde eu estudava. Então, toda segunda-feira eu almoçava na escola e aí eu pegava um ônibus e ia pra escola de música. 2 da tarde tinha aula de canto lá. E aí foi assim, as minhas 2 professoras nessa escola foram cantoras líricas e elas me apresentaram esse mundo. Elas já ouviam que tinha alguma coisa ali na minha voz, mas como eu tava começando, eles, não, vamos manter aqui no canto popular, que era o que eu sempre gostava, sempre gosto, sempre gostei, gosto até hoje. E não, vamos manter aqui com a Beyoncé, eu sempre fui muito fã da Beyoncé. Mas aí em 2018 a minha professora foi me puxando um pouquinho, e aí eu assisti minha primeira ópera, assisti o primeiro concerto, e aí foi quando eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí, em 2019, me preparei para o vestibular da Faculdade de Música e entrei no final de 2019 e me formei semana passada, dia 6 de dezembro. Fiz meu recital de formatura e 2 dias depois vim para Paris. Como é que você descobre a Maria da Aparecida? Como é que ela entra na tua vida? Então, a Maria da Aparecida entra no momento que eu estava procurando referências de cantoras líricas que se parecessem comigo. Porque eu me vi numa situação em que eu conhecia muito das cantoras líricas dos Estados Unidos. Eu conhecia a Jessie Norman, conhecia a Leontine Price, a Grace Bunbury, a Shirley Verrett, conhecia todas essas cantoras, mas no Brasil eu tinha poucas referências. Então eu fui atrás de saber, cara, como que eu ia fazer uma arte desse tipo e nunca tinha tido pessoas que se parecessem comigo. Será que era possível mesmo? Então fui buscar. E aí eu conheci a Joaquina Lapinha, conheci Camila Maria da Conceição, conheci a Elsie Houston, conheci a Maura Moreira e Maria da Aparecida. E também tem outras cantoras líricas do nosso tempo, a Edna de Oliveira, Edneia de Oliveira,
que para mim é uma grande referência e tive o prazer de cantar com ela 2 vezes esse ano. Então a Maria da Aparecida surge para mim nesse momento que eu estava procurando essas referências. E... eu já ia falar do artigo. Pode falar do artigo? Pode. Aí você corta. E aí meu professor me mandou a biografia que a Mazé escreveu e isso ficou na minha memória. E então eu decidi, alguns anos depois, escrever um artigo para o congresso da ANPOM, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. E eu queria escrever sobre uma cantora lírica negra. E decidi escrever sobre Maria da Aparecida, porque dentro desses nomes que eu citei, as pessoas não conhecem a Maria da Aparecida. E é uma pena, porque ela fez tanto pela música brasileira aqui, fora do Brasil, e ela foi uma pessoa que enfrentou muita dificuldade no Brasil para ser cantora lírica. Ela teve que sair do Brasil para ter algum certo valor. E ela só conseguiu cantar no Brasil depois de sair daqui, depois de vir para a Ópera de Paris. E ela foi para o Brasil com o título de cantora da Ópera de Paris ainda antes de se apresentar na ópera. Então, ela só era considerada ok, válida para cantar no Brasil depois de ser a cantora do exterior. E foi isso. Realmente quis falar sobre Maria da Aparecida para trazer esse nome para a roda, porque a gente não conhecia ela, infelizmente. Ainda ela foi bem esquecida lá, ela trabalhou com o MPB, depois em 72, se não me engano, 72, 74. E a gente não ouve falar sobre ela. Por que não ouve falar sobre ela, né? Então, quis trazer sobre ela. E você descobre o concurso. Como é que você descobre o concurso? Você participa e ganha o segundo prêmio em 2023. Eu ganhei o primeiro prêmio em 2023. O concurso Joaquina Lapinha surgiu com esse interesse de trazer cantores líricos pretos, pardos e indígenas. É um concurso para cantores pretos, pardos e indígenas brasileiros. E aí eu fiz a primeira edição, mas eu não passei. E aí eu tentei novamente no ano passado, em 2023. E aí eu passei, foi em Tatuí, no Conservatório de Tatuí, em novembro. E foi uma emoção muito grande. Todos os prêmios têm os nomes de cantores líricos brasileiros. Então tem o Prêmio Maria da Aparecida, tem o Prêmio Joaquim do Espírito Santo, traz os nomes tem o Prêmio Zaira de Oliveira. E, enfim, e aí eu lembro que eu estava no teatro ali do Conservatório de Tatuí, onde estava acontecendo toda a cerimônia, e anunciaram o segundo lugar, que era o Prêmio Zaira de Oliveira. Eu não lembrava que tinha nomes. E aí anunciaram o Zaira de Oliveira. Eu achei que eu achei que eu ia ganhar o Prêmio Jovem Solista. Não ganhei, meu amigo ganhou. Eu falei, então, tudo bem. Porque eu sempre nunca vou com expectativa de ganhar nada. Eu faço o meu melhor. Mas eu tava pensando, se eu ganhar alguma coisa, se eu conseguir ganhar alguma coisa, talvez seja no Jovem Solista. Porque eu tinha 23 anos, eu era super novinha e tal. E aí não veio. Aí eu falei, tudo bem. Aí foram passando as categorias, e aí chegou no prêmio, no segundo lugar, de voz feminina. Eu falei, bom, se for alguma coisa, agora é a hora. Se vier alguma coisa, agora é a hora. Não veio. Aí foi pra menina que eu achei que ia ganhar o primeiro lugar. E aí foi quando eu fiquei, tá bom, ok. Daí quando a Mary Oliveira, que também é uma cantora lírica preta brasileira, quando ela falou, agora o primeiro lugar, Prêmio Maria da Aparecida, aí eu fiquei gelada na cadeira, assim. Eu olhei pro meu amigo com o olho arregalado, ele olhou pra mim, eu lembro que eu fiquei tão arrepiada. E aí, quando ela falou meu nome, ela citou meu nome, eu comecei a chorar, assim, que eu não acreditava, porque foi tanta emoção, porque eu fui lembrando que eu apresentei um mês antes o artigo da Maria da Aparecida. E agora eu tava ganhando o prêmio, então foi uma emoção muito, muito grande. E esse prêmio me possibilitou participar da temporada agora do Teatro Municipal de São Paulo. Você tinha a premiação em dinheiro e você cantava lá no Concerto dos Vencedores, em dezembro, com a Orquestra Experimental de Repertório, e participava da temporada do Teatro Municipal. E aí eu cantei esse ano em setembro, outubro desse ano, como Ana na Ópera de Verdi e Nabucco.
Você que canta lírico, né? Como é que é da época da Maria da Aparecida para agora, com esse prêmio que está abrindo caminhos para muitos cantores, cantoras líricas, como é que tá o passado, na época da Maria da Aparecida? Eu acho que o canto lírico tem mais, tá mais popularizado hoje, né? Como é que você sente isso? Eu acho que muito disso é advento também de projetos sociais. Acho que desde a época da Maria da Aparecida até agora, no Brasil, a gente tem muito essa popularização do ensino da música com projetos sociais. Então tem muita gente que está se formando, por exemplo, você tem a cantora que também é negra, que está se não me engano, ela está na Suíça, Alemanha, por aí, a Josi Santos, ela estava no Brasil recentemente, apresentou um recital belíssimo. Mezzo-soprano, está fazendo carreira aí fora. Você tem o sopranista Bruno de Sá também, que cria de projeto social, o projeto Guru. Então, na época da Maria da Aparecida, eu acho que, além do ensino da música ser caro, ainda é, de certa forma, hoje em dia, na época dela você não tinha opção. Ou você pagava, ou você não estudava. Ou a não ser que um professor fosse super generoso com você, e aí, né, você teria acesso a esse ensino, a esse estudo. Hoje em dia, eu acho que ainda é difícil, não vou mentir, mas eu acho que o acesso está mais facilitado por conta de projetos sociais. E também você tem acesso a professores no YouTube, por exemplo. As pessoas começam a conhecer com a internet. Então tem essa diferença. Naquela época ainda era mais fechado, ou você pagava ou você não tinha acesso. Hoje em dia você tem mais essa facilidade de encontrar. Agora eu queria saber de você como é que é ser soprano, né? Como é que é o trabalho, o teu trabalho cotidiano, você tem que repetir. Agora há pouco a gente fez, né? Te vi você repetindo com o chefe de canto, coaching. Como é que é isso? Os medos, né? De perda de voz, de não poder cantar. Como é que é? Então, como o nosso instrumento é basicamente o nosso corpo, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo, porque, por exemplo, a gente tem as nossas pregas vocais. Se a gente tiver algum problema na nossa prega vocal, a gente não consegue ir lá numa loja e comprar outra, igual comprar a corda de um violão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sempre manter hábitos saudáveis com o corpo, mas todo dia você tem que vir ao piano, fazer um vocalize, porque a voz é como a musculatura, é como se você fosse à academia. Quanto mais você vai na academia, mais a sua musculatura vai sendo trabalhada e mais força, mais resistência você vai ganhando. E a mesma coisa é no canto. Conforme você vai cantando cada dia, vai fazendo seus exercícios, vai praticando, vai cantando o seu repertório, a sua musculatura vai ficando cada vez mais tonificada, vai ganhando mais tônus, vai ganhando mais resistência. Então, todos os dias você tem que fazer isso. Se você, por exemplo, fica 3 dias, uma semana sem ir na academia, você já sente aquela diferença. Com a voz é a mesma coisa. Eu, particularmente, começo a sentir uma diferença ali se eu fico 3 dias sem cantar. A voz já começa a ficar mais opaca, você já começa a perder alguns... Não chega a perder agudos, mas eles não soam tão bem quanto antes. Então, basicamente é isso. Você tem que ter uma rotina diária de exercícios vocais, de exercícios também de respiração, exercícios respiratórios para o apoio, e manter uma alimentação saudável, evitar determinados alimentos antes de performance, por exemplo, chocolate e leite, porque eles dão muito pigarro, a mucosa fica muito, muito espessa, e aí quando você vai cantar, aparece um pigarro assim no meio, você fica, opa, meu Deus. Você tem que dar uma ajeitada, às vezes não dá, aí você tem que dar um jeito de passar por cima do pigarro, é muito difícil. Então, algumas coisas você evita e mantém aquela alimentação saudável, e também para você manter a energia, porque performance gasta muita energia, muita, muita energia. Numa aula só você gasta bastante energia. Agora no palco, na ópera, é ainda mais, porque você tem que estar correndo para lá e para cá, você tem que fazer a cena, você tem que olhar pro maestro, você tem que ver o seu colega aqui de lado, você tem que ouvir a orquestra, você tem que ver se você tá na luz, você tem que ver se seu figurino... É muita coisa ao mesmo tempo. E o que você gosta de cantar? Qual é o teu... A Maria da Aparecida, o sonho dela era cantar a Carmen na Ópera de Paris, o que ela fez. E você, quais são os teus sonhos? Ai, gente, eu sonho com tanta coisa. Mas eu acho que se algum dia eu cantasse Carmen aqui, eu acho que ia ser muito forte. Porque Maria da Aparecida cantou Carmen aqui. Mas um papel eu acho que eu gostaria muito de cantar
é a Aida, de Giuseppe Verdi. Esse é um papel que vai demorar um pouco para eu cantar, uns 15 anos por aí, porque ele é muito denso e ele demanda muito da cantora. Você tem que estar com a técnica ali impecável, tudo no lugar. E a orquestra também é muito densa, é muito pesada. A Aida é um papel que eu gostaria muito de cantar. A Micaela também ficaria muito feliz se eu cantasse aqui por tudo, né? Meu sonho é cantar a Aida. Uhum. E me diz o seguinte, e no Brasil, enquanto trabalhadora da música, né, se pode dizer isso, como é que tá? Você terminou os estudos, profissional, e quais são os lugares, como é que tem contrato, como é que funciona isso, economicamente falando, como é que você vive de música no Brasil hoje? Então, depois que passou o concurso, eu tive muitas portas abertas com esse concurso. Teve o Concerto dos Vencedores em dezembro e eu assinei com uma agência lá no Brasil, a Arte Matriz, em janeiro. Foi um dia antes do meu aniversário, inclusive. E aí eu comecei a trabalhar profissionalmente. Esse está sendo, inclusive, meu primeiro ano de carreira. E aí eu cantei no Palácio das Artes, a Petite Messe, de Sorinelli, de Rossini, com a Edneia, o Sávio Esperandio e Daniel Umbelino, junto com a regência do maestro Roberto Tibiriçá. Depois eu cantei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como a Laureta no Janis Kiki, fiz a Ana, do Nabucco, de Verdi, cantei no Uruguai, foi meu debut internacional no Uruguai, fiz a Baquianas Brasileiras, número 5, e a Melodia Sentimental de Vila Lobos, junto com a Camerata Antiqua. A gente fez esse programa em Punta del Este e em Montevidéu. E depois eu fiz um recital em Brasília. Uma semana depois fiz um recital em Brasília junto com o meu colega pianista, Ramon Loretti. E aí vim pra cá. Eu acho que eu ainda sou muito privilegiada porque eu ainda moro com os meus pais, certo? Então tem coisas que eu ainda não preciso me preocupar, mas tá chegando o momento de preocupar sim. Mas eu tenho conseguido fazer as minhas coisas, pagar meus boletos sozinha, e tô tendo um ritmo de trabalho bom. Assim, eu já tenho um contrato já pro ano que vem, eu retorno ao Teatro Municipal de São Paulo com Porgy and Bess, eu vou cantar a Clara, e volto pra cá também, pra Paris, então já tenho já 2 coisas à vista no ano que vem. Maravilha. E